e vamos juntas orar, amém? Amado da nossa alma, te louvamos, Deus, te agradecemos porque Tu és bom. Te agradecemos porque mesmo nos nossos dias difíceis, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, o Senhor permanece bom. A nossa confiança não está no cenário, nas circunstâncias, a nossa confiança está em Ti. Por isso, nessa tarde, nós elevamos os nossos olhos para os montes, porque é de lá, Deus, que vem o nosso socorro. É do Senhor que vem a nossa força, é do Senhor que vem a nossa esperança, é do Senhor que vem a nossa alegria, é do Senhor que vem o nosso ânimo. Por isso, Deus, clamamos pela Tua presença, porque a Tua presença não nos deixa esmurecer, não nos deixa parar no meio do deserto, mas hoje o Senhor nos renova, Pai. Nós oramos para que nessa tarde, nessa live, o Senhor traga renovo. Nós oramos nessa tarde para que o Senhor visite a Europa, para que o Senhor traga o avivamento que o Senhor tem para derramar neste lugar, que o Senhor se apresente a este povo de maneira que eles abram o coração para te servir, abram o coração para te conhecer, que as mulheres que estão lá muitas vezes vivendo suas lutas, escondidas, cuidando de filho, cuidando de casa, com tantos afazeres, muitas vezes sem uma rede de apoio, elas por elas mesmas estão se sentindo cansadas, mas eu te peço, Espírito Santo, que hoje o Senhor traga renovo, hoje o Senhor traga alegria, hoje o Senhor venha amenizar a saudade, muitas vezes está longe da família. Espírito Santo, abraça, renova, traga alegria. Espírito Santo, nós te convidamos aqui hoje para essa live. Que o Teu Espírito Santo venha liberar cura, liberar, Senhor, uma mensagem que vai transformar a mente e o coração, porque, Pai, nós cremos na metanoia, nós cremos na transformação do nosso interior. Não adianta a gente estar com o exterior bonito, mas o interior ferido. Por isso, Deus, inicia o que Tu tens a fazer de dentro para fora. E faça em nós o que o Senhor tem para fazer nessa tarde. Fala conosco o que o Senhor tem para falar. Visita os lares, visita os casamentos, visita as famílias. Aqueles lares, Senhor, que estão enfrentando guerras, lutas, desentendimentos, confusão, briga. Que o Teu Espírito Santo venha trazer paz sobre esses lares. Toma os filhos, Deus, que estão afastados dos Teus caminhos. Filhos, Senhor, que estão passando por um período de rebeldia, desobediência. Mas que o Teu Espírito Santo venha gerar o arrependimento, o Teu Espírito Santo venha converter o coração do filho aos pais e dos pais aos filhos. Deus, em nome de Jesus, que todo arco, todo laço, toda arma preparada contra os lares seja, Senhor, cancelado, anulado no nome de Jesus, e que no mundo espiritual toda artimanha do inimigo não prospere, não avance e seja cancelado. Oramos por isso. Espírito Santo, te entregamos a conferência do Geração Reborn que vai acontecer dia 11 de abril. Que seja o Senhor a convidar as mulheres, que seja o Senhor a atrair o coração daquelas que precisam estar sentadas nessa mesa para receber a porção que o Senhor já reservou para ser liberado nesse dia. Que naquele lugar a Tua unção seja liberada, que naquele lugar a Tua presença seja palpável, que naquele lugar, Senhor, a nossa vida possa ir ao lugar de quebrantamento, rendição, entrega, altar diante do Senhor, porque Deus, nós precisamos desse alinhamento, nós precisamos ouvir a Tua voz, e que ali seja um lugar de divisor de águas, de vidas serem seladas pelo Teu Espírito, marcadas pela Tua voz profética. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que tudo seja dirigido por Ti. Usa, Senhor, a pastora Renata, Senhor, nessa live agora, que o Teu Espírito Santo use a sua vida, fale o nosso coração, guarde a sua casa, guarde a sua vida, guarde tudo que é dela. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida da Tua filha, que disse, eis-me aqui para estar comigo nessa live. Que o Senhor seja a sua recompensa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos aqui e eu já vou chamá-la para estar conosco nessa live. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém. Olá! A paz! Tudo bem? Deu certo a nossa live. Shalom, shalom, Deus. Sempre com Deus tudo dá certo. Verdade, É, verdade. Que é uma alegria te honra estar aqui. receber aqui. Uma honra minha, mesmo sem me conhecer, aceitou de estar aqui conosco nessa live. Muito De nada. obrigada. É pastora, né? Sou pastora. Pastora Renata, ela é de Portugal, Lisboa, amiga da Betânia, Isso. né? E tem aí feito o trabalho, a obra do Senhor. E aceitou fazer essa live comigo. Muito obrigada, pastora, pelo seu sim, pela sua É uma alegria. disponibilidade. É E que uma o Senhor alegria. te use nessa tarde, porque queremos ouvir a voz de Deus através da sua vida. Essa live a Amém. gente está preparando o nosso coração para a conferência, que eu já coloco aqui o meu convite, já conto com a sua presença para estar conosco dia 11 Amém. de abril, em Lisboa, lá naquele espaço onde acontece, eu acho, o Lídias. Midene. Isso, com a Betânia. E eu Isso. creio que Deus já preparou o espaço, já preparou Eu os creio. corações, já preparou as vidas. E dia 11 de abril, se o Senhor não voltar daqui até lá, nós estaremos juntos para Estaremos louvar o aqui. Senhor. Amém? Com certeza, amém. Jennifer, é uma alegria estar aqui e é uma alegria para Portugal receber você. Pode ter Amém. certeza que já temos orado por isso. O nosso coração se alegra porque tem sido promessa para essa terra. Os imigrantes ficam aqui orando e pedindo ao Senhor para trazer pessoas assim de coração aberto, para trazer o reino dele para essa terra. E a gente se sente muito Verdade. feliz de estar recebendo você aqui. Eu tenho Glória a Deus. certeza que vai ser um marco para essa nação. Amém, eu E creio. nós já estamos orando, você já tem aqui uma equipe de Graças. intercessoras pela sua Glória a vida. Pode Deus. ter certeza que nós já estamos te aguardando de braços abertos, viu? Amém, pastora, que Eu tenho certeza. alegria. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Esse Amém. projeto que Deus colocou no seu coração vai erguer mulheres, né? Com Porque certeza. as pessoas, às vezes, no Brasil têm uma mentalidade um pouco distorcida, né? Das pessoas que vivem aqui em Portugal, ou que seja na Europa em si, né? Acha, ai, que vida boa que o povo leva lá e tudo, né? E não sabe a vida de imigrante como é e as coisas que a gente enfrenta até no mundo espiritual, Verdade. né? Por estar numa outra nação. Mas eu louvo a Deus que Ele tem enviado reforços, né? Você está sendo um reforço para Glória a essas mulheres Deus. aqui. Tem muita mulher aqui clamando mesmo por algo novo, palavra nova, água nova, né? Glória a E eu tenho Deus. certeza que você vai estar vindo trazendo isso e Glória a nós estamos Deus. assim já ansiosas aguardando, porque eu tenho certeza que Deus já preparou esse tempo que vai ser extraordinário. E Amém. dentro do seu projeto, eu acho tão lindo, é o que Deus vem dizendo, que é um tempo que Deus está requerendo, mesmo lá no grupo dos Lídias, a gente tem tratado sobre o ano do governo. Glória a E esse fim de Deus. semana nós fizemos até um retiro, né, que é o Desfrute para Governar, e falamos sobre quebrar os ídolos invisíveis, que muitos ídolos, né, estão colocados, que está baseado lá em Ezequiel, no capítulo 14, de quando os líderes vão até o profeta Ezequiel, buscando dele um direcionamento. E aí Deus vira para Ezequiel e fala: não, não dá direcionamento, porque eles têm colocado ídolos no coração. E aí esse retiro foi falando sobre isso, porque se a gente perguntar aqui para todas as mulheres que estão aqui, para todas as pessoas que estão aqui nessa live, quem quer governar esse ano, todo mundo vai querer, né? Mas Verdade. e aí, o que é preciso fazer para ser restaurada, para ser curada, para viver uma vida abundante, para viver algo de novo da parte de Deus? O que é que nós precisamos? E uma das coisas que nós precisamos é posicionamento, Verdade. né? É nos reposicionar ao local original, a qual Deus Sim. tem para nós. Sim. E, infelizmente, a gente tem uma vida, né, na Terra e a gente vai, às vezes, levando a passos largos uma vida tão distraída daquilo que Deus tem para nós.
E eu tenho sentido muito forte que esse ano é um ano onde Deus está chamando a atenção. Ei, olha para cá, se volte para cá. Sim, E quando a gente vai estudar, né, toda a jornada do povo de Israel, a gente vê o tempo todo Deus colocando eles em testes para simplesmente chamá-los a atenção, sim, chamá-los para voltar para o Senhor, né? E nesse tempo não está sendo diferente. Nós estamos vendo aí uma geração de mulheres que, infelizmente, aqui em Portugal está tomado essa onda de que as mulheres agora todas querem palco, querem um holofote, quer alguma coisa para aparecer. Então a gente tem orado muito, a gente tem meu Deus. movimentado, é. E é uma luta por posição, uma luta por estar num holofote, por estar num palco, e a gente tem orado muito para que as mulheres se voltem para a essência verdadeira a qual Deus tem chamado, né? Que às vezes, mesmo nos bastidores, né? Que não precisa ser no altar. Deus pode usar as mulheres no local de trabalho. Teve um evento que eu falei sobre isso, que o nosso púlpito, o nosso campo de missão pode ser o nosso Verdade, trabalho, né? verdade. Você não precisa de um púlpito, de um altar para você falar da palavra. Exatamente. O seu trabalho, o local do seu Sim, trabalho, de onde você sai de manhã para ir para o seu trabalho, é o púlpito, é a área de missão, é o altar aonde você pode falar, onde você pode pregar Jesus. sim. Então, as pessoas, a gente tem batalhado e a gente tem visto resultado, mulheres se voltando mesmo para Glória a esse Deus. lugar, né, do centro da vontade de Deus, daquilo do propósito real de Deus, para essa essência verdadeira. E a gente tem ficado muito feliz com o que Deus tem feito. E o posicionamento, quando a gente fala de posicionamento, é isso, né? O que que é posicionamento? É você se firmar num lugar, é você assumir a sua real identidade, é não vacilar, é tá firme naquilo que Sim, você decidiu, no propósito que Deus te convicção, colocou. né? Isso, a convicção de quem você é em Deus. E se Sim, posicionar e entender que cada uma de nós tem um propósito e ele é lindo individualmente. Mesmo que ele possa vir a ser coletivo, mas ele individualmente, ele é lindo. Ele é sim, lindo. E cada uma do seu jeitinho de falar, eu com a minha voz rouca, às vezes as pessoas me interpretam mal, às vezes que eu falo muito forte, mas cada uma no seu jeitinho, Deus tem um jeito de agir, e eu acho isso lindo, sim. porque a gente não precisa ser cópia de ninguém, não precisa, né, tá copiando ninguém. Deus nos usa da forma em que Ele nos fez e a gente alcança vários tipos de pessoas. A gente Verdade. alcança diferentes pessoas ao mesmo tempo com a mesma mensagem, com a Sim, mensagem que nos volta para o reino, né? sim. Então, quando nós entendemos sobre posicionamento, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, aqui, o apóstolo Paulo começa dizendo: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Ele está chamando aqui a atenção para o quê? Para nós nos mantermos firmes, assumir a nossa identidade sem vacilar diante das pressões da vida, Sim. do dia a dia, do corre-corre, daquilo que vem sobre nós. Diferente de opinião ou intenção, é ação, é decisão, é firmeza. Sem posicionamento, a vida ela fica vulnerável a ventos, a ataques, a coisas que vêm para nos balançar. E se nós não estivermos permanentes no Senhor, permanecer, né? Porque João 15, quando Jesus, ele não diz comece em mim, ele diz permaneça, porque começar é até fácil. Agora, permanecer Permanecer. exige caráter e maturidade.
Sim. porque você não é levado de qualquer forma. Então, eu sinto que nesse tempo Deus está chamando as mulheres para Glória a manter Deus. esse Amém. posicionamento de caráter, de firmeza, de maturidade espiritual. E eu tenho dito, Jennifer, que nesse tempo um dos dons, e eu tenho orado tanto pedindo ao Senhor, e para que derrame sobre todas as mulheres, é o discernimento. Nós estamos num tempo enfrentando algumas coisas que, se a gente não tiver o discernimento de Nossa. espírito, a gente facilmente é enganado por um glória a Deus e um aleluia. Então, nós temos que ficar muito atentas e nos Muito. arraigarmos o máximo possível na videira, que é Cristo, para sermos alimentados somente da verdade, daquilo que vem diretamente dele. Porque quando nós fazemos isso, nós entendemos quem somos nele e para que viemos. Sim. Como eu disse, cada uma na sua individualidade, mas com a mesma mensagem, com a Sim. mesma mensagem, do seu jeitinho, do jeito que Deus te fez, do jeito que Deus tem te chamado, e a gente fazer. Mas sem posicionamento e sem discernimento, as coisas complicam, porque nós precisamos discernir. Agora, o discernimento, ele vem, eu costumo dizer que ele vem por três coisas, que é a capacidade espiritual, a maturidade emocional e com uma leitura correta dos tempos. Nós precisamos entender o tempo de avançarmos, o tempo de parar, o tempo de falar, o tempo de não falar. Sim. Mulher, já viu, né? Já é chamada de faladeira. Verdade. Então, nós precisamos buscar em Deus o tempo certo de falar e como Sim. falar, né? Nós temos que ter maturidade emocional, capacidade espiritual para suportarmos o dom do discernimento, para que nós possamos nos posicionar e assim rompermos naquilo que o Senhor tem para nós. Porque o Glória a Deus. posicionamento diante do que Deus tem nos chamado é o que vai nos fazer permanecermos firmes. É a gente posicionar. Eu cito muito, Jennifer, o bambu. O meu esposo até certa vez pregou sobre o bambu, que a raiz do bambu é tão profunda que chega a ser do mesmo Tamanho. tamanho do comprimento dele para o alto. Uau. E quando ele começa a crescer, quando você planta o bambu, e passa anos, de 3 a 5 anos, você não vê. Você pensa, pode até pensar que a semente morreu, mas é porque primeiro ele cresce para baixo. Sim. E quando ele alcança um determinado ponto para baixo, é que ele começa a se levantar e fica visível aos olhos. Sim. E aí, quando a gente faz essa comparação e trazendo para a nossa vida, a gente percebe o quanto é importante nós nos aprofundarmos no Senhor, Sim. buscarmos ter as nossas raízes no profundo com Deus, é no secreto, que antes de Deus nos elevar, porque eu creio que Deus tem algo novo, algo grande. A palavra de Deus diz que nós já estamos assentados em lugares altos com Cristo, ele não tem lugar baixo, ele não tem pouca coisa. Como que nós vamos servir Glória a um Deus que é Deus. grande e ele vai ter coisas pequenas para nós? Não, o Deus que nós servimos, ele é grande, então nós podemos esperar dele coisas Grande. grandes, não é? Mas antes dessas coisas grandes, precisa de sustentação, de base, de estrutura. Aqui do lado da minha casa estão construindo um prédio bem pertinho, poucos metros. Sim. E teve um dia eu indo para a igreja, estava indo até a pé no dia, a igreja aqui bem pertinho da minha casa, a igreja que eu mais meu esposo colaboramos lá, estamos juntinhos. E aí eu passei, o Senhor falou comigo, eu olhei pro prédio e falei, meu bem, já já esse prédio vai estar prontinho. A gente viu ali nascer e olha como é que tá subindo rápido. E aí o Espírito Santo de Deus logo falou comigo. Ele tá se reerguendo e permanecendo, subindo cada vez mais, porque fizeram uma estrutura muito bem feita. Porque senão ele cai. Então a gente Sim. quer coisa grande. A gente tem buscado de Deus coisa grande. Agora, para vivermos essas coisas grandes e para que a Precisa ter gente possa estrutura. sustentar, a gente precisa de estrutura, de Verdade. estabilidade. Então, Verdade. antes de Deus nos soltar para um voo, eu tenho uma comunidade, Jennifer, que chama O Despertar das Águias.
E todos os dias eu estou lá despertando as pessoas para esse novo, para um voo. Sim. Porque Deus, a gente vê Deus nos comparando tantas vezes com a águia, né? E dentro lá de Deuteronômio 32, mas quando Moisés escreve um poema para o Senhor e compara o amor de Deus para com Israel, a de uma águia para um filho, aquilo me chamou muita atenção. E um dia eu fazendo uma live assim, do nada, o ano passado, logo no início do ano passado, na live o Senhor me deu isso, falou, o despertar das águias. E Glória a aí eu Deus. sempre falo, essa semana eu estava até falando sobre isso com elas na semana passada, sobre essa questão, a gente quer voar muito alto, quer ser como uma águia. A águia, ela transpõe as tempestades. Ela é a única ave que, quando a tempestade está vindo de lá, tá todas as aves voando, né? Para fugir dela, a águia vai de encontro para voar cada vez mais alto. E Deus quer que nós tenhamos esses voos extraordinários, Glória a esses Deus. voos direcionados por Ele. Mas quantas águias estão dormindo porque não se posicionaram, não quiseram estar dentro do ninho aprendendo um voo, aprendendo com a águia primeiro? Porque a águia fica ali. Ô, Jennifer, é tão lindo quando a gente olha para as coisas que Deus mesmo fez, a gente não precisa nem buscar muita coisa fora. Verdade. Quando a gente olha o cuidado da águia com o filhote, ela arruma um ninho tão perfeito, ela busca tanta coisa e deixa o ninho tão macio. Quando eles nascem num ninho muito macio. E ali ela vai alimentando eles. Quando eles chegam numa certa idade, ela começa a tirar toda a pluma de dentro do ninho e deixa os galhos espetando para começar a incomodá-los. É porque ela não os ama? É porque ela percebe, aqui é muito bom, mas está na hora de voar. Uau. Você já está forte para voar. E Deus está falando aqui com essas mulheres hoje. Vocês já Glória a estão prontas Deus. para voar. Já Amém. estão prontas. Muitas das vezes, Jennifer, a gente fica querendo ficar só, né? Não, eu fico aqui mesmo. E Deus está chamando, gente, eu preciso de mais pessoas. A seara está grande, está farta, eu preciso de ceifeiros. E às vezes a gente está, não, aqui está tão gostoso aos pés do Senhor, é bom, é bom. Né? A gente sente cuidada, sente amparada, sente-se amada pelo Senhor. Mas chega a hora que a gente precisa voar para fazer outras águias também voarem. Verdade. Né? O nosso chamado não é só para nós. Nós Verdade. precisamos receber, nos alimentar para transbordar. Que seja para uma, que seja para duas, que seja dentro da nossa casa. Mas nós precisamos nos levantar nesse voo. E aí eu percebo que a águia vai tirando tudo e deixa um ninho desconfortável, todo cheio de espetos e começa a incomodá-los. E aí eles já não estão aguentando ficar ali, mas não conseguem pular do ninho. Eles continuam ali, já sendo expulsos. E muitas das vezes a gente acha que quando a gente está sendo expulso de um lugar é porque tudo terminou, né? Não. A zona de expulsão é um dos momentos extraordinários na nossa vida e a gente precisa Eita. entender isso. A zona de Forte. expulsão é Deus dizendo assim: você já está pronto. Você só precisa confiar. Você já está pronta, vai. E às vezes a gente acha e começa a se vitimizar. Ai, estão me expulsando, não me querem mais. Olha o que fizeram comigo e tal. E tem 4 anos e meio, Jennifer, que eu diferente de todo imigrante, que fez a sua mala e falou, eu vou imigrar. Eu não fui assim. Eu fui meio que expulsa. Aham. Em 2021, em plena pandemia, nós temos 3 filhos e os 3 resolveram casar no mesmo ano e no mesmo mês, cada um numa parte do mundo. Sério. Enquanto, Meu Deus. quando você vier aqui, eu vou te dar de presente esse livro, que é O Milagre na Áustria. Que Tem aqui lindo. a foto do meu marido em coma, desenganado pelos Uau. médicos na Áustria. Enquanto eu fiquei em Belo Horizonte, nós morávamos em BH, ele veio para a Suíça, já na frente para adiantar o casamento do filho. E eu fiquei em BH adiantando o casamento da filha, e em plena pandemia. E enquanto não chegava o dia do casamento, ele chegou alguns dias antes, o pastor, que é sogro do Júnior,
tem uma igreja na Áustria, e de dar 2 horinhas da Suíça à Áustria, convidou o meu esposo para estar indo na Áustria fazer um batismo. Aí ele falou, meu bem, nós vamos lá fazer o batismo, ele ligou e tal, todo feliz. Chegou na Áustria, ele teve um AVC hemorrágico. Meu A pressão Deus. subiu. De madrugada eu recebo o telefonema e dizendo que meu esposo provavelmente não sobreviveria. Ele teria que fazer uma craniostomia para retirada do sangue, depois fez outra cirurgia na frente para fazer uma biópsia. E pronto, e ali eu já comecei uma jornada para sair de Belo Horizonte, não queriam deixar porque era pandemia, né? Mas, Uhum. enfim, consegui chegar na Áustria, peguei meu esposo, ele ficou em coma. Aqui no livro a gente conta tudo. Ele ficou em coma e o médico falou: olha, quando eu cheguei, ele já tinha sido operado, e graças a Deus, Deus permaneceu fiel, deu vida. Só que quando eu cheguei, o médico falou: olha, ele não vai andar, não vai falar, vai vegetar. Eu falei, Meu pronto. Deus. A última palavra que eu espero é do meu Deus. Então vamos lá. Fiquei quase 2 meses. Fui hospedada por um casal que nunca tinha me visto. Deus é lindo, Deus trabalhou em cuida, mim. né? Jennifer, como Deus cuida, mas é Como pelo Deus nosso cuida. posicionamento. Sim. E quando eu cheguei ali e vi o estado do meu marido, ele não sabia comer, não sabia ir sozinho, fazer xixi, não sabia nada. Tive que ensiná-lo tudo. E aí ele começou a desenvolver. Foi quando o diretor do hospital da área da psiquiatria, onde ele estava internado, me chamou. E a missionária que estava comigo, uma brasileira que já mora na Áustria há muitos anos, foi comigo para traduzir o que o médico queria me dizer. Que lá se falou alemão na Áustria, né? E a pessoa que não falava uma palavra de alemão, fiquei quase 2 meses dentro daquele hospital. E aí eu escutei um médico austríaco dizendo para mim: o seu marido é um milagre, nós nunca vimos isso. Meu Então, a Deus. partir dali eu entendi. Uma, eu não podia estar ali na frente do meu esposo, eu sempre chegava muito alegre, muito feliz, mas quando eu saía dali só eu sabia, diante de Deus aí, que eu me desmoronava. E Uhum. Deus preparou o casal, o presbítero Paulo e a diaconisa Darcy, uma hondurenha casada com um português que moram na Áustria. Cuidaram de mim quando eles viam que eu estava assim. Aí eles me pegavam, me levavam para passear, para conhecer montanha, para conhecer lago. E os dias foram passando, meu marido saiu andando do hospital. Glória Ele a não podia Deus. voar. Viemos de carro para Portugal para ele fazer o tratamento. Mas por que eu contei isso? Porque desde essa época, Jennifer, eu entendi aquela palavra de que tudo coopera para o Para bem. bem. Porque a gente acha que é só as coisas boas. A gente Sim, lê tudo, mas eu não sei se é a mente da gente que transforma esse tudo e nos faz acreditar que são só as coisas boas. Mas sim. o tudo no original da palavra é tudo, é É tudo, tudo mesmo. É, é tudo. Então, quando nós entendemos que tudo está cooperando para o nosso bem, a gente permanece. sim, A gente permanece. sim, Pode vir o vento, pode sim, vir o que for, a sim. gente vai permanecer. E eu entendi que foi nesse momento em que Deus me expulsou do ninho. Uau. O meu Que esposo maneira, hein? foi, e foi dolorida. Eu achei que eu não ia Sim, aguentar. Eu sim. achei que eu não iria aguentar. E vim para começar uma vida nova em Portugal, começar do zero, com o marido agora com uma incapacidade ao trabalho, não podia trabalhar. E pronto, e eu tive que agora me reinventar. E com a ajuda do Senhor. E aí eu fui me desenvolvendo. E eu, hoje, quem convive comigo vê e fala: pastora, você não é mais a mesma. Eu falo, sim, com certeza, eu já não sou mais a mesma nem de ontem, quanto mais de 4 anos e meio atrás. Uau. Então nós vamos entendendo que estar aos pés do Senhor. Quantas vezes o meu esposo viajava pregando. A gente viajava muito pelo mundo, ele pregando. No Brasil também, ele viajava do norte ao sul pregando. E às vezes ele chegava nos lugares e falava: meu bem, prega. Eu falei: não, quem prega é você. Eu não tenho coragem de pregar depois de você. Se você pregou, eu vou pregar, o povo vai me julgar tomate. Não, de jeito nenhum, eu falava com ele. E ele ficava: meu bem, você tem que. Eu: não, 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 tá bom, eu te auxilio. Eu sou uma esposa auxiliadora, fica tranquilo.
E pronto, então chega uma hora que é esse lugar que eu tô dizendo. Eu tô falando porque eu já vivi nesse lugar de Sim, querer simplesmente ficar aqui, pertinho, cuidada, segura. sim. Segura. Então chegou a hora que o ninho começou a ficar desconfortável e Deus começou a dizer: tá na hora do seu voo. Vai, vai. Sim, E quando a gente estuda sobre a águia e que ela chega nesse ponto de jogar os sim. filhotes, é literalmente ela pega eles e joga no ar. Só que eles ainda não sabem voar. Se uma pessoa vê uma coisa dessa, vai dizer assim: maluca, Uhum. né? Não ama os filhos. Como que faz isso? Só que o interessante é que quando ela joga, na mesma proporção, ela desce numa rapidez e abre as asas dela, que é em torno de 3 metros de asa aberta, e ela fica embaixo, voando embaixo dele. Que se acontecer dele cair, ela está embaixo para segurar. Então a gente vê o cuidado dela com o filhote quando é jogado para fora. Ela não joga e vamos ver se ele sabe voar. Ela vai por baixo. E ele, mesmo que ele vai caindo, ela está por baixo. E ela vai fazendo isso repetidas vezes, até ele criar coragem e começar a voar só. Que E lindo. aí eu entendi que toda vez que a gente está sentindo essa área de expulsão, as coisas apertarem, uma pressão sobre a gente entende. É um novo nível, é uma Glória a nova Deus. estação. Glória a Deus. É um momento onde Deus está dizendo, é hora de posicionamento. Eu quero te Glória a levar ao governo. Deus. Está na hora de você sair desse ponto de dor e entrar para o governo, entrar para o palácio. Está na hora. Sim. Está na hora. E as mulheres, elas tendem a ficar, né, nesse lugarzinho de segurança, com medo. Né? O medo é algo que nos paralisa. E se a gente deixar, a gente não faz nada. E a nossa própria mente, ela quer nos manter nesse lugarzinho de Exato. sobrevivência. Não, aqui eu não vou fazer grandes coisas, mas também não morro. Então tá tudo certo. Ninguém me ataca, né? Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus tem coisas grandes. E essa geração de mulheres que Deus tem levantado, eu tenho certeza que Deus tem levantado com algo Aleluia. diferenciado. Essa geração de mulheres Amém. que Deus tem levantado são mulheres disponíveis, dispostas Amém. e que acreditam que por mais que elas estejam num voo extraordinário, se surgiu a tempestade, o Senhor vai estar com as asas abertas para nos segurar. Aleluia. Não há quem possa nos derrotar ou nos fazer cair do nosso voo se nós estamos apegadas ao Senhor, se nós Glória a estamos Deus. sendo direcionadas por Ele. Então está na hora das mulheres se levantarem dentro dos seus lares. Eu não estou se levantarem e ir para a rua, e mesmo que umas vá, outras são para viagem, outra, mas tem as mulheres que são para estar em casa, cuidando dos seus Verdade. filhos, do seu marido, e fazer tudo com excelência, entender que aquilo é seu propósito, é o seu chamado, ou que seja para levar uma palavra, ou que seja para fazer uma visita num presídio, ou que seja para fazer um culto ao ar livre, ou que seja para tomar o avião e ir para uma outra nação, como você vai fazer esse mês agora. E eu tenho certeza que é só o início, Jennifer. Aqui em Amém. Portugal vai Em ser o nome de início, você vai Jesus. avançar por toda a Europa. Eu Aquilo que Deus tem te dado. Tem Amém. que andar abaixo do que andar abaixo. Aleluia. Aquilo que Deus tem colocado no seu coração Oh, é para alçar grandes voos aqui na Europa. Deus vai te usar amém. para curar mulheres aqui nesse lugar, Amém. para levantar mulheres que estão caídas, para Oh, levantar mulheres para uma posição a qual Deus tem requerido delas. meu Deus vai Deus. te usar, Jennifer, de uma forma Meu sobrenatural Deus. para abrir olhos que já estão fechados Meu por causa Deus. das pressões da vida, por causa das distrações da vida. Deus vai te usar para despertar essas mulheres, para abrir os olhos dessas mulheres. Amém, Eu Deus. creio e temos orado por isso, para que você seja uma voz profética nessa nação, na Europa, Aleluia. na Suíça, Aleluia.
Eu vou tentar estar com você na Glória a Suíça. Eu vi que Deus. você vai estar lá Vou 18. estar lá. Nós Sim. temos dois filhos que moram lá, e um em Berna e outro no Cerno. Eu não sei se você já está com as suas agendas todas prontas. Eu posso ver para você ir lá na igreja do Que sogro do Júnior, você bênção. dar uma palavra. Glória a Então, depois, Deus. qualquer coisa, eu falo para entrar em contato aí com a Sim. sua agenda e tudo. Vai ser Que uma seria muito honra. bom você estar com eles lá em Berna. Vai ser Eles têm uma uma igreja honra. muito linda lá e eu tenho certeza que eles vão te receber assim tremendamente bem. Que lindo. Então, eu Amém. tenho certeza que chegou o Amém. tempo Eu de creio. mulheres se levantarem, se posicionarem, Eu porque creio. diferente do que as pessoas pregam aí fora, posicionamento não é arrogância, não é, mas é um alinhamento verdadeiro com Deus. É um Verdade. alinhamento dizendo: eu sei quem eu sou em Deus. É Eu sei para verdade. que eu vim. Seja aqui, seja lá. O meu Aleluia. posicionamento é cumprir a É isso. vontade de Deus. É isso. Amém. E é isso que Deus quer de nós. Verdade. Esse Verdade. posicionamento, porque para gerar esse governo, a tomada das mulheres, não que sejamos, né? Eu costumo dizer que essa palavra empoderada perdeu tanto sentido, de forma que as mulheres estão querendo ser empoderadas de uma forma mundana. Mas o empoderamento existe. Mas o empoderamento é sermos empoderadas pelo Espírito Santo. Como foi com Bezalel, quando ele foi cheio do Espírito, ele recebeu Sim. capacidade que ele não tinha para fazer coisas que ele não sabia. Depois a gente vê Saul. Depois que ele encontra com o profeta fala: Você vai ser rei. E no retorno dele, o Espírito Ele é Santo tomado. entra nele, ele é tomado ao ponto das pessoas não reconhecerem ele. Sim. Isso é empoderamento. De Sim. quando a gente se enche da presença do Espírito, ao ponto das pessoas falarem assim: ela não é a mesma. Ela não é a mesma mulher. Ela se levantou com força. Ela se levantou com graça. Ela se levantou, né, pela presença do Espírito. Glória a E isso Deus. que é mulheres empoderadas. E eu Glória a espero que o Deus. dia 11, olha, e eu já aqui, a Aleluia. todas as mulheres de Lisboa, Portugal, e você de outro país também, aqui as passagens são muito baratinhas, viu, Jennifer? Quem Verdade, estiver né? na França, na Espanha, na Alemanha, na Suíça, quiser vir na Bélgica, gente, compra a passagem já da agora. Você acha passagem de 20, 30, 40 euros. E vem estar com a Jennifer aqui dia 11, Vambora. aqui em Amém. Lisboa. Eu tenho certeza que vai ser um tempo Glória a Deus. Temos maravilhoso orado por ali no isso. IDN. Amém. Amém. Amém? Pastora, você ora pra gente? Que Eu palavra oro. linda. Eu já recebi a minha porção aqui, minha palavra que veio Amém. direto pro meu coração, essa fase da zona de expulsão. E é uma fase desafiadora, de muita pressão. E eu recebi de Deus. Obrigada, Amém. pastora. E eu Amém. queria que você orasse por todos que entraram nessa live, por todos que vão vê-la depois. E também orasse pela nossa conferência, para que Deus remova todos os obstáculos, todas as Amém. barreiras e que o propósito do céu seja cumprido. Amém. Amém? Vamos orar. Amém, pastora. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Leão da tribo de Judá, o grande eu sou, Aleluia. Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te Aleluia. louvamos, te agradecemos, o nosso coração se enche de gratidão, Senhor, por saber que o Senhor é um Deus, um Pai tão amoroso e tão recompensador, aquele que tem cuidado de nós em todos os nossos momentos. Deus, eu quero orar por todos que entraram nessa live, que estão aqui, aqueles que passaram por ela, aqueles que posteriormente vão estar assistindo essa live. Que o Senhor venha derramar, Deus, da porção do Senhor de forma sobrenatural. Que o Senhor venha tratar no coração, na mentalidade de cada uma dessas mulheres. Deus, que nesse tempo o Senhor venha levantar mulheres posicionadas, mulheres Glória a Deus. decididas a Glória a Deus. permanecer no centro da vontade do Senhor. Amém, A Pai. permanecer, ó Deus, servindo ao Senhor com coração íntegro. Sim, Deus, que o Senhor venha derramar chuvas de bênção. Sim, Deus. Eu Em quero, nome Deus, de apresentar a Jesus. conferência Reborn que vai estar Oh, acontecendo Pai, aqui. te No entregamos. dia Te 11 de abril, entregamos, aqui em Deus. Lisboa, no IDN, em Campo Grande.
Deus, nós já consagramos aquele lugar, nós já temos orado por aquele lugar, nós oramos pela Aleluia. vida da Betânia, que já tem feito essa ponte, já tem preparado aquele ambiente para Jennifer estar ali. Deus, eu quero abençoar aquele lugar. Deus, em nome de Aleluia. Jesus, que as mulheres, quando entrarem ali, elas possam ser tocadas, Pai, renovadas, restauradas, curadas e possam sair dali prontas para um voo extraordinário. Que elas possam entender ali, ó Deus, o real chamamento que o Senhor tem feito a cada uma delas Glória a individualmente. Deus. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essa nação. Nós declaramos que Portugal pertence ao Senhor Jesus. Declaramos que Aleluia. Lisboa é do Senhor Jesus. Que Declaramos, haja Deus. um Declaramos avivamento. o mundo Pai, nós já espiritual, temos Senhor. recebido palavras de avivamento e eu Oh, creio Pai, que o só avivamento queremos já tem chegar, chegado, Senhor, teu que o fogo. avivamento está vindo Em também nome com de a Jesus, de Jennifer. Pai, salvação. em nome de Jesus, eu Em nome declaro de que será um Jesus. tempo de rompimento nesse lugar. A Jennifer será usada, Deus, para trazer rompimento para Lisboa. A Jennifer será Glória a usada para Deus. trazer despertamento na Europa. Glória a Em Deus. nome de Jesus, que por Eu onde ela creio, passar Pai. aqui dentro da Europa, Deus, que Eu seja creio. uma jornada de bênção, que seja uma jornada de despertamento. Ah, Pai, em Amém. nome de Jesus, que por onde ela passar, vidas sejam abençoadas, sejam curadas, Pai, sejam Em despertas, nome de levantadas para a Jesus. glória do Teu nome. E assim, Pai, nós te agradecemos e já aguardamos, ó Deus, da parte do Senhor, algo novo, porque nós cremos que o Senhor sempre tem Aleluia. coisa grande para nós. Obrigada, Pai. Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, amém Amém, e amém. amém. Obrigada, pastora, pelo Amém. sim, que live linda. E eu Ai, que creio que, bom. assim como eu fui abençoada, muitas mulheres aqui serão. Amém. Obrigada de verdade. Vamos continuar Amém. orando e vamos nos falando. Vamos sim, vamos sim. Um beijo. Deus te Deus abençoe, já te abençoe. aguardamos. Amém. Deus abençoe a Deus todos que estão abençoe. aqui. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoada. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.